Meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa terça-feira, terça de preparação para o jogo de amanhã contra o Melgar pela Copa Comebol Sul-Americana. O primeiro e único dia de treino que o Vasco teve após enfrentar o Santos e antes de enfrentar o clube peruano pela Sul-Americana. A gente, é claro, nesta noite de terça, vai trazer a vocês tudo o que rolou no treino, como será que o técnico Fábio Carille vai a campo, Felipe Coutinho será mantido no time titular após a boa atuação de Dimitri Payet, teremos alguns jogadores poupados por conta de já ter mais um grande desafio no próximo sábado contra o Corinthians aqui em São Paulo. O que será que vai acontecer? Como o Vasco vai a campo? Mudanças, novidades, tudo isso a gente irá trazer a vocês durante este Boa Noite Gigante. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades. Teremos aí pela frente um Boa Noite Gigante agitado, movimentado e completamente imperdível para você, torcedor vascaíno. Entretanto, rapidamente aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu, Lucas, estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo, sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia e sai sempre pela parte da tarde, por volta aí de 3, 2 e meia. E temos o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Então eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. O YouTube, como eu venho deixando muito bem claro a vocês nos meus últimos vídeos, ele tá dando uma segurada, ele tá deixando de divulgar o nosso canal dentro da sua plataforma. Ou seja, o que está acontecendo? Os nossos vídeos que, poxa, com todo o respeito do mundo, mas eu sei, glória a Deus, o trabalho que a gente desenvolve aqui, um trabalho muito legal, um trabalho jornalístico, um trabalho informativo, um trabalho que eu não tô ligando para números, mas números são importantes, então poderia estar até num número muito maior aqui dentro do YouTube. Entretanto, por conta talvez de um erro, a plataforma não está divulgando. Então eu peço de verdade para você aí, vascaíno, largar o dedo no like, pois o like é fundamental para a divulgação do nosso vídeo. Mesmo que o YouTube não divulgue por conta própria, o seu like ele meio que força o YouTube a ter que divulgar o nosso conteúdo. Então, conto com você, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, se inscreva, vamos logo bater essa marca aí dos 150 mil inscritos. Conto muito aí com a sua ajuda aqui com o nosso trabalho. Fechado? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco, meu amigo torcedor vascaíno. Quero iniciar aqui com vocês este Boa Noite Gigante, falando, é claro, sobre o que está aparecendo aí na imagem a vocês. Tivemos hoje, pela parte da tarde, um treino que aconteceu no estádio Sacaxá, ou Sachacá, perdão, no Peru, o estádio municipal de Sachacá. O Vasco da Gama realizou o primeiro treino e único em território peruano. O Vasco da Gama que atuará contra o Melgar, uma equipe bem qualificada, uma equipe que no Peru a gente vai trazer essas informações amanhã pela parte da manhã. Entretanto, é uma equipe hoje que vem conseguindo ter muito êxito dentro do território nacional peruano, então não será um jogo fácil para o Vasco da Gama. E acima de tudo, o Vasco irá atuar contra o Peru numa altitude, né? O Melgar ele tem um estádio localizado numa altitude peruana, em cima de montanhas peruanas. São 2.300 metros de altitude acima do nível do mar, ou seja, não será um jogo tecnicamente fácil, será um jogo diferente. A última vez, eu lembro muito bem que o Vasco encarou uma atitude, não foi legal, não é uma lembrança boa. Talvez você não lembre, mas eu consigo me lembrar, e se você lembra, deixa aí nos comentários. O Vasco ele enfrenta uma equipe boliviana lá na Libertadores de 2018, na pré-Libertadores de 2018, lembra disso? O Vasco aqui no Rio de Janeiro ele vence pelo placar de 4-0. Eu lembro muito bem daquela sensação que eu tive ao ver o Vasco dando de 4 no Jorge Wilstermann da Bolívia. O Vasco ele faz gols com Pikachu, Rildo, salvo engano, Wagner marca um gol naquele jogo, Thiago Galhardo. E a gente sai daqui do Rio de Janeiro com 4-0 animadaço, com a sensação de que passamos de fase. Chega lá na Bolívia, eu ia falar Peru, chega lá na Bolívia o Vasco toma de 4 pro Jorge Wilstermann e fica uma cena muito marcada, porque o Vasco leva um gol
e logo em seguida, quando o lance ainda estava sendo passado, o replay do lance ainda estava sendo passado, o Vasco leva outro gol. Então ficou muito marcada aquela partida, porque o Vasco era uma equipe mais fraca tecnicamente do que o Jorge Wilstermann? É claro que não, mas a altitude atrapalhou e muito aquela partida, até para uso de comparação, né? Eu quero ver aqui qual é a altitude do estádio do Jorge Wilstermann, porque aquele dia foi completamente surreal. Olha lá, o estádio Jorge Wilstermann fica a 2.560 metros do nível do mar. A gente está falando de um estádio do Melgar que fica a 2.300, uma diferença não tão grande assim. Então o Vasco terá uma barra pesada para enfrentar e por isso treinou hoje, né, no estádio municipal de Sachacau, uma região bem próxima ao local da partida de amanhã. A informação que tivemos é que durante o treino que rolou hoje nesse estádio, cerca de 40 torcedores estiveram presentes para acompanhar, tá? O torcedor do Vasco, tá? Os jogadores do Vasco, perdão, tá aparecendo aí até na imagem a vocês. Os peruanos depois entraram em campo, tiraram algumas fotos, tietaram, né? Os jogadores cruzmaltinos, os dois mais procurados, mais assediados, tietados, sem dúvida nenhuma, foi Felipe Coutinho e Dimitri Payet. Não poderia ser de fato diferente, dos jogadores conhecidos a nível internacional, e o Vasco hoje fechou essa preparação. Com relação ao time que deve ir a campo, a gente trouxe a vocês muitas dúvidas, muitas incertezas. Entretanto, a expectativa é que o Vasco repita exatamente a mesma escalação que entrou em campo neste último domingo contra a equipe do Santos em São Januário, tá? O Vasco deve ir a campo, meu amigo torcedor vascaíno, com o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Lucas Piton, quarteto defensivo. O meio-campo com Hugo Moura, Paulinho e Coutinho. E no ataque, Nuno Moreira, Garré e Pablo Verrete. Exatamente os mesmos 11 iniciais que enfrentaram o Santos nesse último domingo, até porque não tivemos muito tempo, né? O Vasco em si, o Vasco não teve muito tempo para trabalhar nessa tarde de terça-feira. Informações é que foram trabalhos bem simples em campo, com aquecimento, trocas de passe, finalizações, um trabalho nem um pouco tático, né? Um trabalho realmente apenas técnico. Toda a parte tática o Fábio Carille já trabalhou durante as 3 semanas de intertemporada. A ideia do treinador para essa partida de amanhã é, de fato, dar sequência ao grupo que estreou no Campeonato Brasileiro. Dar cancha, dar experiência, dar maturidade, dar entrosamento, algo que, de fato, qualquer elenco só conquista com jogos. A ideia do Fábio Carille para esse grupo do Vasco é formar um time titular competente. E para isso é necessário esse time titular atuar junto a todo momento. Então amanhã, meu amigo, às 7 horas da noite, contra o Melgar, a expectativa é que o Vasco repita exatamente a mesma escalação. E quem falou sobre essa partida importante que o Vasco da Gama terá amanhã no Peru foi o goleiro Léo Jardim. Uma entrevista bem legal que ele deu ao pessoal da Vasco TV, falando um pouquinho sobre a expectativa para esse jogo importante para o Vasco da Gama na estreia de uma competição internacional. A expectativa é muito boa, a gente espera que seja uma partida muito difícil, até pela questão da altitude. A gente conseguiu ali no treino sentir um pouco, né, essa diferença. E claro que foi importante também para a gente conseguir fazer um treinamento aqui para tentar se adaptar um pouco a isso. Mas a gente está muito bem preparado, a gente conseguiu trabalhar bem esses dias todos que nós tivemos aí para conseguir chegar aqui e fazer um grande jogo. Com relação à altitude, a gente sente bastante diferença na respiração, a gente tem mais dificuldade para conseguir puxar o ar, né, para conseguir puxar o oxigênio. E eu acho que, tecnicamente falando, a bola acaba ficando mais rápida, né? Pelo o ar ser mais rarefeito, o jogo fica mais rápido, a bola fica mais rápida, principalmente para nós goleiros. A gente tem que estar bem atento, bem concentrado, porque qualquer chute acaba se tornando mais perigoso porque a bola está muito mais rápida. Com relação à equipe do Melgar, a gente fez o nosso estudo, a nossa preparação, a gente assistiu aos vídeos que a gente recebeu, justamente para a gente conseguir chegar aqui. Por mais que a gente não tenha enfrentado eles em nenhuma oportunidade anterior, a gente, hoje em dia, com os vídeos, a gente consegue se preparar bem, e acredito que a nossa equipe está bem preparada para chegar amanhã e fazer um grande jogo. Meu amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Essas foram as palavras do goleiro Léo Jardim, na expectativa, assim como todos nós, torcedores vascaínos, para essa partida de amanhã. E só para fazer uma observação, eu não fiz durante
esse primeiro bloco, né, em que a gente falou sobre o treino, e faço questão de trazer agora. Essa imagem aí, gente, ela prova mais do que nunca o que eu venho falando com vocês, e eu faço questão de falar todo dia, cara. Porque eu volto a repetir a mesma força que eu, Lucas, como um canal hoje muito influente no meio da torcida vascaína e muitos outros jornalistas têm de criticar, tem que ter também para elogiar. E o que o Dimitri Payet está fazendo é digno sim de elogio. Olha, me desculpe com todo o respeito do mundo, olha a coxa do homem, rapaziada. Olha como o Dimitri Payet está fibrado, gente. Dimitri Payet está muito focado. A gente já falou com vocês, eu, Lucas, falei com vocês, eu volto a repetir. Payet, ele fez um trabalho sinistro, essa é a palavra, um trabalho assim muito intenso durante esse período de intertemporada de 3 semanas. Payet voltou outro homem fisicamente, está muito afim. A diretoria deixou muito bem claro que para renovar com o Payet, ele precisaria mostrar dentro de campo esse desejo também de ele renovar, e ele está mostrando. Payet quer renovar, Payet quer ficar no Vasco da Gama, jogou muito bem na partida desse último domingo contra o Santos, entrando na segunda etapa, e tende a fazer um jogo ainda melhor amanhã contra o Melgar. Eu tô na expectativa muito grande, assim, de ver o Payet jogando pela primeira vez uma partida internacional, né, com o Vasco da Gama. A última lembrança que a gente teve do Payet atuando fora do Brasil foi uma lembrança muito boa, naquela competição, né, de pré-temporada que tivemos no Uruguai, lá no ano passado, onde o Payet desfilou nos gramados, né, contra as duas equipes sul-americanas. Talvez seja a hora também de amanhã vermos Dimitri Payet, muito provavelmente entrando no segundo tempo no lugar de Felipe Coutinho, desfilando também, dessa vez em gramados peruanos. O homem está fibrado. De fato, Dimitri Payet está muito afim de mostrar o seu futebol. E quem está afim também de mostrar o seu futebol, entretanto, diferente de Payet, ainda não está podendo, é o DVD vascaíno. O David postou nessa tarde de hoje imagens treinando, cara. O David, que o próprio Fábio Carille falou, a gente vai trazer já já as aspas do Fábio Carille a vocês, que deve estar voltando daqui a uns 2 meses. Expectativa aí que no início de junho, meados de junho, o DVD já possa estar à disposição do técnico Fábio Carille, e ele registrou em seu Instagram fotos das atividades que foram realizadas nessa tarde de hoje com o seu personal trainer, né, o seu profissional particular. David está em uma forma física muito legal, dá pra ver aí na imagem, tá focado, tá querendo, não engordou, muito pelo contrário, segue, né, no porte físico dele, um jogador magro, forte fisicamente, de fato, um trem que tá doido aí pra se soltar, né? O DVD está perto de soltar novamente. Eu quero ver quem vai segurar esse homem, né? Eu já fico aí pensando como vai ser importante pro Vasco da Gama ter o retorno do David. A gente pensa, né? Hoje o Vasco já tem um setor ofensivo bem legal, bem dinâmico, com bastante peças à sua disposição. E em breve, além do Adson, além do Garré, além do Nuno Moreira, além do Lodi Augusto, além do Ryan, ainda teremos o David pela ponta esquerda. Que Lodi Augusto e Nuno Moreira, que hoje são os atletas que atuam pelo aquele lado do campo, comam muito arroz com feijão. Porque quando o David voltar, quando esse trem aí voltar aos gramados, ele vai estar desgovernado e doido para conquistar a titularidade da ponta esquerda Cruz Maltina. E o Fábio Carille foi perguntado exatamente sobre a questão do David, e a gente traz aqui as palavras de Fábio Carille a vocês, falando que o quanto antes, o quão breve, né, DVD já estará novamente retornando aos gramados do Vasco da Gama. Estrela ainda está num processo de ir e voltar para o campo e reclama de uma dor no joelho ainda, né? Com certeza vai voltar antes do que o David, com certeza, pelo que está mostrando, mas ainda não sei que data. Mas eu tenho mais certeza que daqui 2 meses o David está comigo. Então ainda essa dor do Estrela ela precisa sumir. Então ele treina, vai para casa, no outro dia vem reclamando com dor e fica no DM. Não conseguiu ter uma sequência de trabalho com a gente ainda. O que os médicos, os fisioterapeutas liberaram para uma parte ainda trabalhando como coringa, né? Ainda está nesse estágio quando ele vai para o campo. Ele precisa passar por um processo ainda de não ser coringa para jogar, marcar, que é o que o jogo exige. Por enquanto ele só está com coringa, só trabalha com bola no pé, tal. Acompanhei ano passado, um jogador com muita qualidade, né? Mas que ainda não tem data para voltar, vai depender muito da evolução dele. Meu amigo torcedor vascaíno, essas foram as palavras, né, do técnico Fábio Carille. E para fechar aqui esse Boa Noite Gigante com vocês, nesse terceiro bloco,
eu faço questão de trazer um dado muito importante sobre um atacante chamado Pablo Verratti. Verratti que teve uma atuação brilhante, né, nesse último domingo contra a equipe do Santos, com um gol e uma assistência, um jogador que foi muito importante para que o Vasco tenha conseguido sair com a vitória de São Januário neste último domingo. E com mais esse gol e mais essa assistência, automaticamente o Vasco da Gama, meu amigo torcedor vascaíno, começou a vislumbrar a possibilidade de ter no Verratti um grande ídolo. Não que isso nunca tenha acontecido, o vascaíno já pensou isso, mas a atuação do Pablo Verratti no domingo foi uma atuação digna de grande jogador. O Verratti não é nenhum monstro tecnicamente, a gente viu até em determinados momentos da partida o próprio Pablo Verratti se enrolando com a bola no pé, mas é um jogador que nitidamente tem muita capacidade de entregar, capacidade de mudar o jogo. E o Verratti fez isso exatamente neste último domingo. Mudou o jogo da forma dele, utilizando o cabeceio, que é talvez, né, um dos melhores jogadores nesse aspecto do futebol brasileiro. É o melhor, com toda certeza, do futebol mundial, luta e briga para ser um dos melhores. E com esse gol e essa assistência, ele chegou a números muito grandes, cara, com a camisa do Vasco. O Verratti encaminha hoje, a passos largos, a possibilidade de se tornar um dos 10 maiores artilheiros do Vasco na história do Campeonato Brasileiro. O maior artilheiro do Vasco na história, é claro, é o Bob, Roberto Dinamite, que dificilmente, eu acho que até impossível de Pablo Verratti chegar. Roberto Dinamite tem 181 gols marcados com a camisa do Cruz Maltino. Abaixo do Roberto temos Romário com 83 e o Edmundo fechando o top 3 com 79 gols. Entretanto, aí, esse ranking ele permanece tendo Ramon com 47, Ramon Menezes, Valdir Bigode com 41, Juninho Pernambucano com 39, Leandro Amaral com 32, Bebeto com 30, Paulinho com 28 gols, Bismarck também com 28 gols e o Pablo Verratti está logo ali, ó, com 23 gols marcados. Então a expectativa é que o Verratti aí, é claro, durante esse ano de 2025, marque esses 5 golzinhos para ultrapassar o Bismarck, o Paulinho e chegar ali atrás do Bebeto. E eu não duvido, tá? Do Verratti até terminar esse ano de 2025 ali na 6ª posição, entre a 6ª e a 5ª posição, superando até Valdir Bigode. Verratti hoje tem 23. Para ele ultrapassar o Juninho, ele teria que marcar mais 17 golzinhos aí durante a temporada. Eu não vejo isso como impossível, não. Pelos números que o Verratti já vem tendo, são 8 gols marcados, marcar mais 17 durante todo o ano de 2025, por que não? O homem tá jogando muita bola, o homem tá se destacando, é o melhor cabeceador do futebol brasileiro e poderá entrar aí para a história do nosso clube como um dos 10 maiores artilheiros do Brasileirão, vestindo a camisa do nosso Cruz Maltino. Um jogador aí que, volta a repetir, vem a cada dia que passa dando passos largos para entrar de vez na história do nosso clube. Concorda com isso, vascaíno? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, fico por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, perdão, o último vídeo dessa terça-feira. Já eu tô aí de volta às 7 horas da manhã em ponto, com a Acorda Vascão. Eu conto muito com você, conto muito com a sua presença aqui, ela é imperdível. A sua presença, assim, ela tem que se fazer aqui amanhã às 7 horas da manhã. Fechado? Então, curta o vídeo, compartilhe, deixe o seu like aqui para ajudar na divulgação do nosso canal. E como eu sempre falo aqui também, muito obrigado por tudo, vamos que vamos, e saudações vascaínas.